Hoje eu tô recebendo uma grande amiga, também uma mais velha, né, que da minha religião, a benção, minha mãe. E pra mim, assim, quando eu costumo apresentar as minhas convidadas do que elas são pra mim, né, Sara é referência de muita coisa pra mim, de muita força, de muito acolhimento, de muita inteligência também. E ela veio compartilhar um pouquinho das suas percepções a respeito do seu trabalho. E eu vou deixar ela apresentar essa parte. E também a gente vai conversar sobre outras questões, inclusive sobre violência de gênero. Então, eu já estou adiantando aqui, se você tem alguma questão, assim, né, que for esse episódio, ele pode ser gatilho para as mulheres que sofrem algum tipo de violência, mas também, ao mesmo tempo, é muito informativo, então ouça com moderação, na medida com que seu coração aí, seu sentimento conseguir suportar. Então, com vocês, maravilhosa, Sara Loyola! Uhul! Tá que fia, hein? Nossa. A gente vem tentando há um tempo já e não conseguiu. E eu tô felizaça de estar aqui hoje com você. Que bom que deu certo. Sarinha, me conta do seu trabalho, assim, me conta quem é você na fila do bicho, que era pra ser na fila do pão, no jogo do bicho eu misturei os dois, aí ficou na fila do bicho. Na fila do bicho é ótimo, né? Acho que eu sou uma leoa na fila do bicho. E uma camaleoa também poderia ser? Poderia ser também. Jamira, eu acho que se definir assim, né, é um negócio complicado, demais, né? A gente pode ser tanta coisa para os nossos olhos e tão pequenininha aos outros olhos e também muito grande aos olhos de outras pessoas. Eu sou uma menina baiana do interior da Bahia, bem interior, lá numa encruzilhada de Brasil. Eu nasci numa cidadezinha chamada Medeiros Neto, que é quase Minas, assim. E é uma encruzilhada, e cresci em Teixeira, que tem uma encruzilhada ali de Brasil, que é Minas, Espírito Santo e Bahia, né? Então, eu cresci nessa Teixeira, que é uma Teixeira de Freitas, que é uma Bahia diferente, né? Da visão que as pessoas têm da Bahia. E fui andando, e fui migrando, né? Até chegar aqui em Brasília, eu tô aqui há 18 anos já, 18. Já completou a maioridade. Menina, já me sinto nem muito... perdeu o réu primário, então tá ótimo. Poxa! E tenho sido cada vez mais generosa com essa Sara. Uma Sara que cada vez que acontece alguma coisa que vai me derrubar, eu falo, caramba, tá doida, menina. Você veio de longe demais, tá maluca, não tem como. Eu me sinto muito privilegiada de estar com 41 anos, da maneira como eu estou, e ter clareza das minhas fraquezas e das minhas forças, assim. Eu acho que eu sou essa mulher que transita aí por esse Brasil. E profissionalmente, quem é a Sara? Profissionalmente, eu sou uma produtora cultural, me sinto uma operária da música total, assim, da cultura brasileira. Sou festivaleira, tenho 2 festivais, um festival de cultura popular chamado Rojão de Brasília e um festival de cantoras negras chamado Ialodê, que é um festival lindo, maravilhoso, assim, que muita gente, inclusive, passou a me conhecer a partir do Ialodê. É um festival que eu sempre falo que o Ialodê me trouxe uma cura muito grande, assim, né? Um festival que foi providenciado, assim, que eu ganhei e que sou uma trabalhadora da cultura mesmo, assim. Me sinto muito operária, sabe? Arquiteta da cultura, assim, me sinto parte disso. Agora estou na presidência da Associação Brasileira de Festivais Independentes, uma construção, né, que vem aí de muito tempo. Participei da primeira gestão como vice-presidenta e agora estou como presidenta. Então, sou essa articuladora aí que tem andado por esse país e... Tá vendo como não ando com pouca coisa? Eu não... Gente, tá. Eu tô até sem roupa pra você agora no momento, Sara. Eu queria que você falasse um pouquinho do Ialodê. Eu acho esse projeto muito maneiro. Enfim, conta mais do Ialodê, assim. Como que surgiu a ideia, como que tem acontecido, quais são o que a gente pode esperar agora para os próximos meses, as próximas edições do Ialodê? O Ialodê, eu falo sempre que foi um presente, porque literalmente foi uma coisa sonhada, assim. Sonho mesmo, sabe? Sonho. Eu tinha uma pesquisa musical grande, estava trabalhando muito envolvida no movimento, né, da cultura preta, do movimento de mulheres negras, assim. E eu estava um dia conversando com uma amiga,
uma grande amiga, Juliana Pinto, em casa. Eu comecei a mostrar para ela algumas cantoras, algumas artistas, assim, da diáspora negra, e eu vi que ela não conhecia. Ela é uma figura que conhecia muita coisa de música. Aí eu falei, nossa, como assim? Né? E aquilo fazia parte da minha playlist ali. E a gente ficou conversando, e foi uma noite maravilhosa. E aí, 2 dias depois, eu literalmente sonhei, assim, com uma... Eu sou de Candomblé, com o orixá, e ela me dizia, me traga as Ialodês. E eu fiquei pensando naquilo, e nesse mesmo momento eu estava fazendo pesquisa sobre Gueledés, sobre essa diáspora toda, assim, sobre a força feminina dentro, né, da diáspora negra. E aí eu acordei com um festival na cabeça. Me mandei um áudio e a partir daí fui trazendo pessoas para perto para fazer com que essa ideia saísse ali do papel, né? E a gente que é produtor, a gente atende tanta demanda, né? Imagina a demanda de orixá. Então... que trabalha no nível hard. E aí eu falo sempre que foi um grande presente, assim, que... ele tá em construção, né? Porque a primeira edição aconteceu em 2019. E aí, 2022, 2022, a gente fez uma edição, e aí veio uma chuva, tudo aconteceu, larará, e eu falei, não, agora eu preciso fazer uma edição. Em 2024, a gente tem aí já algumas novidades na rua, não posso contar ainda, mas depois ela vai me marcar novidades na rua, mas é isso. O Ialodê é esse espaço realmente pensado para fomentar e ser um grande palco para o canto negro da diáspora. É isso. Cara, que projeto maneiríssimo. Sara, como que é a participação feminina dentro desse cenário? Porque, assim, são vários recortes, né, que a gente precisa fazer. Você trabalha com cultura popular. Então, já tem um recorte aí. E dentro desse nicho, né, da cultura popular, é porque também eu sou muito privilegiada, porque eu tenho a visão de muitas produtoras femininas, né, assim, eu vejo você trabalhando, vejo o Tâmara trabalhando, então, daqui de onde eu vejo, tem muita mão feminina fazendo isso. E aí eu queria que você me contasse, assim, essa visão que eu tenho aqui do meu mundo, ela é assim mesmo? É muita mulher trabalhando? Ou ainda é um cenário masculino? Me conta como que é esse cenário. É um cenário de muitas mulheres, não só da cultura popular, eu diria da cultura brasileira, assim. Nós temos muitas produtoras, é um cenário muito protagonizado e executado por mãos de mulheres, assim. Então, eu acho que desde sempre foi. Só que vou falar pelo olhar da produção cultural, mas não deixa de ser em outras áreas também, né? Desde sempre foi um ambiente... O backstage, ele é muito feminino. E desde sempre foi. Só que é isso. Quem responde essas narrativas, sempre quem vinha pra frente eram outras pessoas, né? E aí, o patriarcado nada de braçado. Quando você vai fazer pesquisa sobre a produção cultural brasileira, sempre tem ali... Aparece sempre... os homens protagonizando esse lugar, assim. Mas a produção executiva e o backstage, ele é muito, muito, muito feminino, assim. Hoje, eu arrisco a dizer que eu desconheço um país que tenha tanta mulher à frente de festivais quanto o Brasil, sabe? Nós somos linha de frente em muitos festivais, assim. E não sei se isso é real, mas... é o que me parece, sabe? Nós somos muitas e cada vez mais eu acho que é puxar isso que você está fazendo aqui, sabe, Chamira? Pode falar. Pode falar. Pode falar. É o seguinte, Sara, assim como várias outras amigas, me chamam de Jance. De Ceylan Jance. E eu adoro isso, não tem problema nenhum. Então pode falar, Sara. Não, eu acho que é isso que você está fazendo, de registrar. Quem são as pessoas que fazem essas coisas? E no meu ofício, no meu fazer diário, eu tento o máximo que eu posso dar visibilidade a essa produção. Então, não acho que seja um problema que esteja em um nicho da produção. Eu acho que é um problema geral da produção brasileira e que a gente precisa cada vez mais trazer. E isso tem a ver com quem é que tá ali na vez? Ela tá, né, trazendo quem? Eu acho que esse é o exercício, assim, na nossa primeira gestão da Abrafim, a gente tinha muito mais mulheres do que homens como diretoria. E isso foi uma coisa, né, que já vem com esse Brasil
pós tantas coisas. E que a gente vem realmente se atentando a isso, né? Então, eu acho que é um exercício nosso, é dar visibilidade ao trabalho dessas mulheres, cada vez mais, assim. Cada vez que eu descubro... Outro dia eu descobri uma produtora cultural que ela tem 50 anos de idade, a She Music tem 30. Ela é uma das produtoras mais incríveis que eu conheci. Irá. E aí... Irá é uma que trabalha com Carlinhos Brown lá no Candial? Não lembro se ela trabalha com Brown, mas pode ser que sim. Porque eu conheci uma produtora que chama... Acho que é Irá o nome dela, que trabalha com Brown. Não, essa que você tá falando é outra, que trabalhou com um tempo com Brown. E eu ouvi esse relato dela, eu fiquei assim, meu Deus, como assim eu não conheci o trabalho dela? Foi alguma coisa na internet que tava fazendo uma divulgação, essa daí que você tá falando. Mas Irá, ela é de uma outra produtora lá em Salvador, que eu não sei se ela trabalha com Brown, não sei dizer. Mas eu conheci aqui em Brasília e eu falei assim, como assim eu não te conhecia? Como assim eu sou uma produtora baiana que nunca ouvi falar de você? Tem alguma coisa muito errada dentro disso. E tem a ver com o quê? Tem a ver com quem era o porta-voz disso tudo. Não estou dizendo que seja o artista em si, mas tem a ver com o modus operandi, assim, né? De como a gente tem feito as coisas. E eu tenho há muito tempo, desde quando eu comecei a fazer produção cultural, existe uma maneira de fazer que é muito ainda, mesmo que seja em corpos femininos, muito do patriarcado vem junto ali. E eu acho que esse exercício nosso de trazer a matrigestão para o nosso labor, que é um trabalho que é extremamente dentro dessa percepção, né, da matrigestão, eu acho que esse é o exercício. É um grande exercício, porque a liderança, ela tem essa coisa de... Ela precisa ser patriarcalizada. Ela precisa ser masculinizada. Masculinizada, né? Para ela ser respeitada, com todas as aspas possíveis. Eu já até falei isso aqui em outros momentos, que eu já trouxe outras mulheres de outras áreas, né, do trabalho. E é uma coisa que acontece com todas. Todos os relatos são: precisamos nos masculinizar para serem respeitadas. Sim. E precisamos nos masculinizar também em relação às nossas posturas. Porque inclusive... Eu estava ouvindo uma aula esses dias e uma fonoaudióloga fez uma pesquisa numa universidade de elite dos Estados Unidos, eu não sei te dizer qual delas. Eu posso até deixar aqui na descrição, depois do vídeo, os dados dessa pesquisa, que eu achei muito interessante. É que foram gravadas a voz de uma mesma pessoa. A voz de duas pessoas diferentes falando as mesmas frases, um homem e uma mulher. As frases feitas por um homem era... o que você percebeu dessa frase? Ele é uma pessoa assertiva, é um líder, né? Ele tem muito conhecimento do que fala. E da mulher, ela tá brava, ela tá raivosa, né? E a gente sempre tem que respirar e pensar para falar. E isso é em tudo. E eu faço um trabalho muito consciente de fazer o contrário. E dá muito trabalho. Você sabe disso. Pensar fora dessa caixa masculina dá muito trabalho, porque eu tô dentro dela desde quando eu nasci. Sim. E aí pensar, calma, não é assim que eu gostaria de fazer. Não é assim que eu represento a minha autoridade. Não é falando dessa forma que eu quero construir a minha autoridade, que eu quero construir a minha narrativa do meu trabalho, do meu escritório, enfim. E aí eu tenho feito isso, Sara, de uma maneira consciente e também... por exemplo, quando eu vou ao tribunal, eu procuro ir de vestido. Eu sei que, é horrível, não tem que ter padrão. Cara, mas eu tento me apossar de símbolos femininos para trazer para esse lugar, que seria de uma autoridade, que normalmente a gente se masculiniza para estar ali. Sim. Do cabelo solto, de vestido, de batom vermelho. Eu sempre tento trazer intencionalmente esses signos, né? Sim. Mas... como você disse, é um trabalho árduo pensar fora da caixinha ali do que o patriarcado te coloca. E também é pensar muito como são construídas as sociedades, as culturas que são matriarcais, né? A gente vem de uma religião que mas a força gira em torno do feminino ali, né? É colocado como um lugar muito sagrado, feminino. Então, pensar também dentro da nossa perspectiva daquilo que a gente acredita como mundo. Então, o mundo que eu acredito, ele é construído
também, majoritariamente de uma força feminina. Sim. E também pensar como viviam essas culturas onde nasceram isso que a gente acredita de sagrado. Uhum. Eu não tenho como cultuar um sagrado hoje, né? Longe de saber como que era isso, da onde ele surgiu. E aí eu tenho olhado para o lugar de onde surgiu o mundo, né? Porque eu não sei se vocês sabem, todo ser humano surgiu em África. A vida, conhecimento, cultura, tudo é lá. Não tem, o resto tudo é copiado, é história. Passa por aí. Então, eu tenho pensado muito nisso, sabe? Como é feito, por exemplo, tem várias culturas, e você vai dizer com certeza melhor que eu sobre isso, mas tem várias culturas dentro do continente africano, que é enorme, mas que as mulheres que vão para o comércio, que as mulheres que são a linha de frente, inclusive de combates. Então, trazer essa força para o meu dia a dia, eu penso muito conscientemente, sabe? Uhum. Assim, da inteligência. Esse final de semana a gente estava fritando a acarajé e a gente ficou pensando, olha a viagem, na força e na inteligência de Ansan fazer esse negócio. Não é? É um alimento não só gostoso para um caralho, mas nutritivo, com alimentos que são relativamente baratos, assim, acessíveis. Sim. Eu fiquei pensando, olha, eu vou falar uma coisa, viu? Não é pra qualquer um mesmo não pensar um negócio desse. Né? São minhas viagens, assim como eu penso se baleia bebe água na madrugada. Então não precisa entrar muito nessa. Mas fala um pouco do que você falou, de pensar conscientemente de quero fazer diferente. Às vezes dá trabalho, é caro, né? Uma trabalheira danada, mas eu acho que a gente que é nossa própria chefe, a gente tem essa coisa de ter essa liberdade, né? De, cara, eu vou fazer por esse caminho, eu vou por aqui. E ser generosa com essa nossa escolha, assim. Eu vejo, por exemplo, que às vezes até quem trabalha com você não entende. Acho que você tá sendo ingênua. E tá sendo ingênua, sabe? Ou que não é necessário. Ou que não precisa ser desse jeito, assim. E eu sempre tô falando, gente, olha, a maneira como o norte global vê o planeta e vê o mundo entrou em declínio há muito tempo. Esse povo tá em guerra há muito tempo. Então a gente tem que olhar para outros lugares, outros caminhos e procurar outras simbologias. Então, assim, dá trabalho, dá muito trabalho. Soa como ingênuo. No Brasil, assim, a gente tem... na cultura, a gente tem poucos fomentos que, cara, segura a onda desse tipo de narrativa, sabe? Uhum. E aí, e aportes e financiamentos e tudo. Então, o que você tem que fazer? Tem que virar essa estrategista. Entendeu? É o tempo todo na estratégia, porque é caro mesmo. Eu falo uma escolha cara. Eu também pago o preço disso. A gente paga um preço. Eu me posiciono e eu pago muito caro por isso. Financeiramente mesmo. Eu perco o cliente pelos meus posicionamentos. Eu recebo xingamento de tudo que você imaginar. Mulher, a internet é um negócio difícil. O Red Pill me achou esses dias, minha irmã. Oh, meu Deus do céu. E aí, é muito engraçado que ele falava assim, é mal amada, por isso que tá solteira. Quem diz que eu sou solteira? Eu tô super amada, inclusive amada até demais. Sai pressupondo tudo, né? Tipo, jogando na sua conta. A frustração dele vai jogando na sua conta, assim. Eu não tenho frustração com homem, assim. Eu realmente não tenho nenhuma. Tudo bem. Sou amiga dos meus ex. Tá tudo bem. Sou muito bem amada. Sou muito amada, sou muito bem casada, tô muito feliz. Então, enfim, eu recebo cada coisa, Sara. Mas isso é sobre os outros, né? Eu tenho vontade de dispor, às vezes, só pra as pessoas não, menina, não vale escuto. a pena não. Não vale a pena não. E é isso, né? Quanto mais você mexe nisso, mais você cresce isso, né? Ao seu redor. Então, mas não sei se vale a pena eu isso. não sei se você também é dessa teoria. Eu não respeito quem não se posiciona. Não sei. Então, acho que já foi mais. Acho que já foi mais ponta de lança nesse sentido. Eu falo no sentido de não entender a pessoa, sabe? Quando sabe aquelas pessoas escorregadias demais que é tudo? Eu não sou tudo. Que é tudo, inclusive, eu não nada. sou todo mundo, entendeu? Eu não sou tudo. Eu tenho um posicionamento. É claro que em alguns ambientes eu não manifesto as minhas opiniões, mesmo porque a gente precisa sobreviver, eu preciso pagar a conta. Se eu falar tudo o que eu penso o tempo todo, eu já tava presa há muito tempo. Pode deixar, vai acabar.
Então, eu sou uma pessoa sociável. Então, eu sei onde eu devo manifestar as minhas opiniões, onde eu não devo e tal. Mas todo mundo que me conhece, ainda que nesses lugares onde eu não manifesto a minha opinião, as pessoas sabem a minha opinião sobre as coisas. Sim, sim. Entendeu? Eu me faço ser entendida em algum momento. Chamira, eu já fui mais, sabe? Eu acho que com a idade, assim, se você não quiser falar nada, você vai, ok, tudo bem, mas vai ser menos lembrada por mim, aquela pessoa, sabe? Eu respeito, não quer não, tudo bem. Agora, o que não dá é você criar praticamente o que a gente tem visto, né, nos últimos anos, assim, esse apontamento, que fulana é demais, porque ela é crowd demais, e tirar o mérito do trabalho do outro porque o outro se posiciona. Isso não dá, assim, eu acho que a gente vai entrar mais na frente sobre algum assunto, mas sobre onde eu quero colocar essa fala, exatamente, mas, cara, é uma coisa que eu tenho percebido muito, é que as pessoas, elas não estão nem aí, de verdade. Ninguém liga. Pro problema alheio, mas são problemas grandes, assim. As pessoas gostam, têm posicionamento. Mas será que é o problema alheio ou é só o problema que não dói em você? É o problema que não dói em você, ele é um problema alheio, né? Então, assim, tem gente que vem... E tem tudo, né? Nesse jogo tem de tudo. Tem gente que vem porque se identifica, porque não sei o quê. Tem gente que quando você se posiciona, vem de tudo nessa maré. Vem de tudo nessa maré. Vem esse cara que se incomoda com a presença de uma mulher, falando sobre isso, e toda a frustração que ele tem, ele vai colocar em você. Vem gente que vai, poxa, é isso mesmo, tamo junta. Mas no frigir dos ovos, quem dorme com aquilo é você. E aí, eu sou uma mulher cheia de posicionamentos e cheia de atravessamentos sociais, assim. Eu venho de uma família pobre, eu venho de coisas mil, assim. Mas chegou um ponto que eu falei, cara, eu quero fortalecer uma outra Sara. Eu não quero sangrar na frente de ninguém. Porque toda vez que eu sangrei na frente das pessoas, eu fui muito mais machucada do que ouvida. Então, existe um exercício aí que eu fico mediando esse conflito em mim. Eu falo, cara, até onde eu vou, né? E nessa onda de quando você expõe as coisas muito, você é desacreditada, sabe? Você é desacreditada. E você, mais do que nunca, sabe que você trabalha com isso, você é o seu objeto de trabalho. A sociedade, ela tá o tempo todo para desacreditar as falas das mulheres, narrativas femininas. Sim. Então, eu tenho me policiado muito nisso, até porque existem situações que, se eu for falar o que eu penso, eu vou chamar a pessoa de racista. Vou viver assim, ai, cara, essa fala sua aí é muito racista. Mas eu não quero mais ser uma pessoa que vai ficar educando gente que já deveria saber disso, porque a escolha de vida dela está perto de gente como nós. Entendo perfeitamente. Entendeu? Então eu cheguei no nível agora, os 40 anos me trouxe isso. Depois por que os 40 anos não me trouxe? Menina, ai, gente. O que tem que os 40 anos que não chegou em mim. Aí o que eu faço? Assim, essa plenitude. Onde eu puder e achar que vale a pena, eu vou levantar minha mão e falo, vamos trocar uma ideia. Quando não, eu só, não conte mais comigo, sem falar uma palavra. É ótimo. Na verdade, ultimamente eu tenho adotado a tese de fazer perguntas constrangedoras. Ai, já foi demais. Né? Então aí eu deixo a pessoa bem constrangida e fico fazendo a louquita, que eu aprendi isso com o Resite, de fazer a louquita. Faço a louquita de perguntas bem constrangedoras, enfim. Aí não, já fui muito assim. Aí aos 40 anos, depois dos 35, na verdade, eu fiquei foi assentando. Aí os 40 me trouxe, então, Sara, vamos fazer o seguinte, vamos potencializar o que você acredita. E às vezes o conflito, eu não tô afim do conflito. O conflito, ele desgasta demais. Mas não quer dizer que a gente não vá fazer algo. Quer dizer que esse desgaste eu não quero, não por essas vias, sabe? Existe um milhão de formas, né, exatamente. de fazer a mesma coisa. Não quero mais tá com a cara da Sara esbravejando. Não. É claro que a gente, de onde eu venho, a gente não foge da luta jamais.
talvez o que a gente tem, o que eu aprendi nos últimos 8 anos da minha vida seja reorganizar essa Descansar um pouco também, essa né? luta. Não, eu acho que o descansar é um pouco difícil pra gente. Pra dentro do que a gente acredita, dentro do que a gente mobiliza, descansar é uma palavra que eu fico, gente, até descansa, mas assim, a gente que pensa muito, a gente tá descansando pensando na próxima estratégia, próxima etapa, o que eu vou fazer, como é que vai ser, como resolver. Então, eu acho que eu fico em paz, eu sou bem em paz, assim, hoje com esse... Dói, às vezes, eu falo assim, cara, Mas aí eu penso, o que eu vou poder fazer? Eu quero ser essa pessoa da paz. Todo ano eu falo que eu vou ser uma pessoa que eu vou ser mais tranquila. Nunca deu certo. Mas você acha que assim? Eu tenho pensado muito. Mas a paz, ela não é uma coisa tranquila. A paz, ela tira o sono da gente. A paz tira sono? Tira sono, então, mulher. Com o meu ódio acordado do dia que eu tô hoje. Paz é um trem que... Esse sentido de paz que tá posto aí, de pombinha branca, de não sei o que, larararará, isso é uma coisa muito da branquitude. Ô, minha irmã, então como é que é a paz aqui? A paz é você. Ó, eu estou em paz, olhando pra alguém e o que você falou. Constrangir aquela pessoa a ponto de deixar a perturbação lá. E eu estou em paz. Porque ela não teve nenhum. Mas eu quero isso saber pra por que você. que a paz tira o sono. Tira o sono às vezes, porque quando você chega em casa, quando você não tem uma preparação psicológica, né? A gente vê muito isso. Eu tenho visto muito isso nas redes sociais. Quando você não tem uma preparação psicológica, fazer isso pode te tirar a sua paz. Quando, na verdade, existe a pessoa vai te dizer que você é a pessoa raivosa. E tudo. Então, quando você transfere essa responsabilidade pro outro, olha, você tá me causando mal. Quando você transfere isso pro outro, não vamos aqui. O que você falou, cara, eu adotei o constrangimento. Adotar o constrangimento, no início, pode ser pra você um caos. Depois você fala assim, não, é isso mesmo. É isso mesmo. Entendeu? Então, é isso. Às vezes, a paz... Perseguir o caminho da paz é não conseguir dormir. Porque você não entendeu ainda a responsabilidade que o outro tem sobre do que ele faz, entendeu? Então, eu acho que não sei se ficou... Viu? Gente, eu não sei se ficou claro, mas é isso, assim. Eu vou fazer uma consideração. É que a paz, às vezes, custa sono. Que eu acho que eu entendi um pouco a coisa, assim. Eu acho que é escolher os conflitos, né? Escolher as batalhas que eu vou lutar, com o que eu quero gastar energia. Mas essa questão da paz, pra mim, é um pouco difícil, porque... Todo advogado é movido café, ódio e Rivotril. Produtor cultural também. Então, essa mistura é fundamental. Semana passada, eu fui num evento da OAB sobre valorização da palavra da vítima. Inclusive, a gente vai falar sobre isso agora. E a colega que estava falando, uma defensora pública, uma promotora de justiça, falou, o que te trouxe aqui? Eu falei, o ódio. O ódio. O ódio me faz fazer coisas incríveis. Incríveis. E aí, eu queria, dentro desse cenário de valorização da palavra, e você, como toda mulher brasileira, já foi atravessada por violências, aí eu vou falar especificamente sobre violência de gênero, eu quero saber como que você se sentiu quando você teve que falar, ei, peraí, isso aqui que aconteceu comigo não foi legal. Cara, eu me senti... Sabe aquele grito, assim, de liberdade? Porque até eu elaborar o que estava acontecendo comigo, demorou anos. Eu demorei anos para elaborar as pequenas violências cotidianas até culminar numa violência física. Eu demorei muitos anos. E aí, eu acho que quando eu consegui reunir... o que aconteceu comigo aconteceu na madrugada, e eu acordei de manhã com minha amiga, vim te buscar pra gente fazer uma denúncia. Sabe? E assim, então até elaborar tudo isso, entender, cara, basta, eu me senti uma livre. E essa sensação de liberdade, eu acho que foi o que me impulsionou para o que veio depois, né? Eu lembro uma vez que eu te encontrei, você falou assim, cara, seu posicionamento sempre firme, você nunca voltou atrás, você nunca não sei o quê. E eu fiquei com aquilo na cabeça, eu falei assim, cara, mas por que eu voltaria? Eu demorei tanto tempo para elaborar em mim a postura que eu tive diante daquele caos gigante. E aí vem muitas coisas, né? No longo do caminho, não vai embora só quem executou isso, mas vai embora várias pessoas que foi indo embora, que eu não tenho nenhum problema. Você vai fazer vários desafetos, por quê? Porque
as pessoas estão preparadas para te desacreditar. Então, o sistema inteiro, né? É desde o pensar, porque aí, eu não sei se você sentiu isso, e só um comentário. Eu achei que você fosse falar que tinha sido um grito de dor. Não, acho que foi de liberdade. Eu já ouvi isso, mas achei muito maneiro o seu grito de liberdade. Vou adotar, vou contar para outras mulheres. Gente, pelo amor de Deus, se você não ouviu esse pedaço, isso é um recorte, volta e escuta o que ela falou, que eu achei incrível. E desse grito de liberdade, a gente tem dificuldade de entender, né? Desde o momento, será que é isso mesmo? Será que eu tô sofrendo uma violência? Né? Que foi o que você falou que demorou muito para elaborar. E institucional, que foi muito dessa conversa que eu tive na OAB semana passada. Sobre as violências institucionais que as mulheres sofrem no momento em que decidem, vou denunciar, estou sofrendo uma violência. Sim, eu tive, no meu caso, uma sorte grande, assim, que eu lembro de quando os agentes, o que chegou para me atender naquela madrugada, foram 2 pessoas que olharam para mim e falaram assim, olha, a gente te quer viva. E a gente estava num momento em Brasília que tinha muitos casos de violência, de feminicídio, era muito alto. E ele olhou para mim e ele falou, Sara, amanhã pode ser mais tarde. Então, naquele momento, naquele cenário, quando chega aquilo tudo, os agentes que foram me atender, eles foram extremamente generosos e eles não desacreditaram da minha fala. Diferente de quem me atendeu na delegacia, entendeu? Você foi a DEAN ou você foi a delegacia comum, assim? Não, fui à delegacia da mulher. No dia seguinte, quando eu acordei, eu fui à delegacia da mulher e tal. Não quis ir na hora que eles chegaram e tal, não quis expor, porque eu falei, eu vou acordar com a cara no jornal, não quero isso pra mim, não agora. Não por isso, preciso, né? Não, eu faço trabalho tanta coisa, né? Mas botar na porta do jornal por causa disso aqui. Pelo amor de Deus, não quero virar esse Marte em torno disso também. Eu acho que a gente já existe, né? E a gente não precisa de demarcar nossa carreira em torno dessas coisas. É importante falar sobre isso nesse lugar que eu tô hoje, de olhar pra isso e falar assim, cara, foi meu grito de liberdade. Eu acho que ali, talvez depois, quando eu parei pra pensar, talvez ali eu tivesse sendo liberta, mas também trazendo muitas outras mulheres da minha família junto. Então, foi muito importante. Quando eu olho para isso hoje, com essa generosidade da minha caminhada, eu falo, cara, o que eu fiz ali, eu faria tudo de novo, porque eu trouxe várias Loyolas e várias Vianas junto comigo ali naquele lugar. Porque foi... Eu, em momento algum, voltaria... Passou pela minha cabeça voltar atrás. Muito pelo contrário, eu lembro de que na época eu precisei da raiva, eu precisei do ódio, não é da raiva não, do ódio, para conseguir caminhar com essa história, porque institucionalmente demora, é um processo demorado, e também vi, vai acontecer, gente, a gente pode falar abertamente aqui sobre isso? O patriarcado vai fazer com que a sua narrativa seja o tempo inteiro desacreditada. Todos os caras que já bateram em mulheres, todos, sem exceção, vão abraçar seu algoz para fazer sua narrativa ser desacreditada. E aí, com isso, eu que sou da cultura, talvez se eu não fosse essa mulher da cultura, como eu sou, se fosse essa mulher que não tem medo, que chega e fala que, cara, eu vim de muito longe para poder ser desacreditada por qualquer uma pessoa mediana, assim, que do nada aparece e quer desacreditar a narrativa de uma pessoa que, cara, eu tô aqui, tô inteira, e eu só tive coragem. E quando eu levanto e falo o que eu fiz, e faço o que eu fiz, e quando uma amiga me liga e falou assim, olha, fulano está dizendo por aí isso, isso e isso. Eu falei, não, mas na real, eu escrevi um texto, você lembra do texto que eu escrevi? Eu não sei se eu te mandei antes. Mandei antes. Falei, vou ser processada? Eu falei, não, pode. Eu não lembro se foi. Acho que foi você. Mandou, eu lembro sim. Eu falei, não. E aí eu escrevi um texto colocando a problemática inteira no social, mas fiz uma denúncia do que estava acontecendo. Porque naquele momento eu estava com medo de sair de casa. E a pessoa estava por aí siricuteando, dizendo outras coisas. E aí, naquele momento, eu também vi. Eu fui procurada por muitas mulheres
da minha área, que estavam envolvidas, né? Mulheres que aparecem, assim, num evento, depois a gente com fulano, depois elas somem e a gente não sabe de nada. Então, eu fui procurada por muitas mulheres para me falar sobre denunciar várias pessoas, e eu sempre, você me conhece, você sabe que eu vou sempre dizer, faça um boletim de ocorrência. Tem que ter força, porque a gente precisa desse dado, a gente precisa organizar isso, a gente precisa de que você... A rede social é importante? Mas antes disso, precisa estar correndo por outros caminhos e tem que ter... Você precisa ser orientado para escrever sobre isso, porque senão se você é da justiça, você sabe que você pode estar aí respondendo por coisas que você está cheia de razão. Mas eu senti que foi um divisor de águas na minha vida, no sentido na minha carreira, sabe? Mudei a maneira como... Eu abandonei vários trabalhos, eu entendi a cena que eu trabalhava, onde eu estava. Então, eu comecei a galgar outros caminhos e também, assim, né? Fui abraçada por muitas mulheres, você foi uma das que... tô aqui, bora! Mas também ouvir perversidades de muita gente. No momento que assim, você está fragilizada, você escuta coisas inimagináveis e você não esperava daquilo. Então, esse assunto, a violência contra a mulher, assim, é um assunto delicadíssimo, muito delicado. Mas é um assunto, cara, que a sociedade, ela ainda bota muito pano quente. Ixi, sacou? É muito pano quente, mas é pano quente no nível hardcore, assim, que eu fiquei abismada. Chegou um ponto, um dia que eu tava muito... Não sei onde foi que eu encontrei um amigo, que ele olhou pra mim, um ex-amigo, obviamente, né? Que ele olhou e falou assim, Sara, você tem que sair dessa energia. Amigo, eu fui violentada. Que energia? Essa energia, essa coisa meio... Do jovem místico, assim. Vá tomar no meio do rabo, não tenho paciência. Você não tem noção de como eu ouvi isso. Que eu falei assim, você tá maluco, cara? Eu fiquei... E aí eu fui pensando sobre essas coisas no sentido de como é banalizado. Sabe? A violência contra a mulher, ela é muito banalizada. Assim como a violência contra a criança, ela é muito banalizada. Então, quando você faz uma escuta, aí eu virei essa pessoa, assim, que quando você passa por isso, as pessoas sabem, elas te procuram, né? Sim, você vira uma escuta. Virei uma escuta que hoje em dia eu escuto, olho, vejo os olhos das pessoas encherem de lágrima e falo, você precisa de uma advogada? Você quer que eu te ajude aí a fazer essa denúncia? Vamos juntas? Porque o vamos juntas é fundamental. É fundamental. E você ter uma... Eu tenho até uma figurinha, vamos juntas. É fundamental até pra você... E é isso, às vezes ela não quer ir, não tá preparada. E como é que você, enquanto mulher, enquanto um ser social, enquanto alguém que tá ali, que passou por isso, naquele momento você vai respeitar aquilo, mas você vai diuturnamente pensar naquilo como eu vou me organizar pra fazer ela fazer essa denúncia. Eu passei por isso muito. Então, nos últimos 5 anos... Isso foi em 2019, 5 anos, eu já peguei na mão de várias. Eu imagino. Vamos ali agora. Se preserva, mulher, sai da rede social, vamos fazer um negócio ali. Então, Sara, você falou algumas coisas aí que foram... Nossa, você falou tanta coisa que eu podia falar aqui, comentar o que a sua fala 5h30. Mas me emocionou muito quando você disse que você carregou muitas das suas. Eu acredito fortemente que sem as que vieram antes de mim, eu não faço nada. Sim. Eu nem levanto da cama de manhã. Eu tenho muito esse pensamento comigo de que eu não sou uma força sozinha. Sim. E quando a gente dá um passo desse, que é libertador, é um passo em que você liberta uma galera lá atrás também. Total. E essa galera também te dá essa força, né? Sim. Aí eu queria falar duas coisas muito importantes, até nesse cenário das redes sociais que você tem falado, e sobre fazer o registro da violência em si. E aí, para isso, eu preciso fazer um recorte de classe social. Sim. Porque para muitas mulheres, algumas mulheres já me procuraram de eu falar, não é seguro você denunciar. Sim. Total. Então, a gente tem ainda uma situação de que, enfim, gente, a vida é o seguinte, são vários recortes, tá? E camadas. Camada, tipo uma grande cebola gigantesca. Porque eu não posso virar para uma mulher
que mora na periferia e que ali tem uma organização, seja miliciana ou propriamente do tráfico, alguma coisa, você vai denunciar um cara que faz parte dessa organização, ou você vai morrer ou você vai ser expulsa. Então, às vezes não é seguro. Às vezes o melhor que você pode fazer por si é fugir. Então, seria importante, no mundo ideal, seria importante a gente tivesse um boletim de ocorrência? Óbvio, porque à medida com que se registra, pode-se pensar políticas públicas, destinar verbas, enfim. Existe uma importância para além do seu caso em específico. Mas, às vezes, realmente não é seguro. E o que a gente precisa pensar é o que você falou. Vamos nos planejar para fazer isso. Como vou me organizar? Pensar estrategicamente. E aí eu vou falar de 2 histórias bem rapidamente que eu ouvi semana passada. Vou tentar resumir, tá? De uma mulher que estava numa situação de violência. Ela não conseguia pedir ajuda porque ela estava com medo, mas ela abriu uma live no Instagram. Como se ela estivesse falando com as amigas. Olha, fulanas, estou aqui. Olha o fulano, tá aqui também. E aí, aquelas pessoas que estão ali com você ao vivo, elas são testemunhas de que naquela hora você estava ali com o fulano, naquele lugar. Perfeita. Ela foi muito esperta e eu achei isso muito perspicaz e queria trazer isso aqui. Gente, tá com medo de alguma coisa? Tá no Uber que tá com medo? Abre uma live no Instagram. Faz alguma coisa. Avisa as pessoas. Pede socorro. E a live do Instagram é maneiro porque às vezes entram pessoas que nem estavam ali, enfim, né? E que você pode criar uma senha de socorro, enfim. E outra história, que aí a gente vai falar sobre a inteligência feminina, que mulheres juntas fazem coisas incríveis. É uma história que eu ouvi num podcast, tá? Não é minha história. Eu ouvi no canal Não Viabilize, da Déia Freitas. Que é ótimo. Gente... Adoro. Eu sou assinante do Não Viabilize, amor. Que é isso? Adoro. E aí, é uma história, assim, que se passa há muitos anos atrás... uma mulher casou com um cara muito jovem, e ele era muito violento, enfim, mudou de cidade com ela. Ela engravidou e com 10 dias de parida, ele obrigou ela a sair para procurar emprego. E ela saiu para procurar emprego com um neném, né, parida, e encontrou emprego na casa da professora da cidade. Porque ela era diretora da escola também, os filhos dela já eram crescidos, já não moravam mais ali, ela era viúva. Então, ela começou a trabalhar ali, e no primeiro dia de trabalho, o marido dela veio, o marido dessa pessoa que estava procurando trabalho, veio com ela na casa da professora e falou assim, olha, você tem que entregar o salário dela para mim, não é para ela. Aí ela percebeu que se não fosse assim, não ia acontecer. Não ia rolar, e falou, não, então tá, fulano, pode vir aqui todo dia tal que eu te entrego o salário dela. E aí ela começou a falar, fulano, por que você não foge? Pega a sua filha e foge. Aí ela, não, minha filha, ele vai atrás de mim em qualquer lugar. Ele tem medo de tudo, ele só tem medo de assombração. Aí eu vou tentar resumir mais a história. As duas assombraram esse cara. Bota fé. Até ele fugir, louco. Não sei se realmente louco. Aí vão dizer, é errado, porque brincou com a saúde mental do cara. É sério, gente? É sério que nós vamos falar sobre isso? Uma pessoa que ele batia nela, ele fazia todas as perversidades do mundo com ela. E enfim, essa história, quem escreveu era essa filhinha que ela teve. A mãe viveu uma amizade de muitos anos com essa professora, que ensinou a ela a escrever, enfim, elas foram amigas, moraram na casa dela a vida inteira. Quando ela faleceu, ela foi com a mãe para uma cidade grande e hoje a mãe dela já era bem velhinha e estava ali com ela, ajudando ela a escrever o e-mail da história dela. Que legal. Eu achei a história linda e eu contando essa história para dizer, sabe o quê? Sempre tem mais de um jeito de se fazer a mesma coisa. Seja inteligente, converse com as mulheres a seu redor, converse com suas mais velhas e a gente vai encontrar uma saída perspicaz e segura para você. Pense estrategicamente. Eu acho que isso tá desde que o mundo é mundo, assim, né? Uma coisa que você falou, né, na estante das mais velhas, que em algumas partes de África, Chamira, quando a gente é criança, assim, que você falou na estante, né, sobre as sociedades matriarcais em África, né, de como isso tem reverberado, nas suas pesquisas, nas minhas também. Mas na Bahia a gente tem lá, em Cachoeira, Nossa Senhora da Boa Morte, acho que é uma confraria mesmo, né, de mulheres, tem mais de 200 anos, aquilo tudo. E temos... E na Bahia, quando a gente é criança, eu não sei, viu, gente, você aí hoje, jovem escolar, mas eu estudei uma escola que eu cresci sabendo que a independência do Brasil foi organizada por mulheres. Porque a independência do Brasil, ela acontece às margens do Ipiranga, lá em São Paulo, só que na Bahia ela chega quase 6 meses depois.
enquanto o pessoal estava lá levantando a bandeira da independência lá no Sudeste, no Nordeste o bicho estava pegando. E aí ela chega quase 6 meses depois, e aí quando vem a independência da Bahia. E essa independência, ela é protagonizada por mulheres indígenas, mulheres negras. E aí, pra mim, Maria Filipa tá aí. Eu ia vários falar, nomes. E aí, pra mim, eu cresci sabendo, num ambiente muito feminino, né? Muitas tias-avós, muitas mulheres fortes, assim, que nos cercavam. Então, eu cresci num ambiente que ele poderia ter muitas faltas materiais, mas ele tinha uma força feminina muito grande. Então, eu cresci num ambiente... Eu tinha 7 anos de idade, eu ia pro centro espírita, mulher. Minha mãe era evangélica. Nem dá pra perceber e eu que era você nasceu num ambiente kardecista. assim forte, nem dá. Eu tinha 7 anos de idade, eu era kardecista e minha mãe era evangélica. Ou seja, eu já era uma pessoa que ela falava assim, não, menina, vai pra lá, vai pra lá. E aí, eu acho que isso é o que a gente precisa entender, que a sociedade ela pode vir nessa matriz de gestão. Tem alguns homens que têm isso muito bem. Tem. Eu tenho um carinho, um amor pelo Gilberto Gil, que é fora meu Deus do céu, o que é isso? Por quê? Porque o Gil é um dos homens mais que entende de matriz de gestão desse país, assim. O Gil, ele compõe para a médica. Ele compõe para a filha. Se você parar para pensar, ele compõe para as mulheres. Muitas das coisas que ele faz. Ele não é um cara que precisa de divas, de musas. A musa dele pode ser a médica, né? Uhum. E aí é um cara que realmente entendeu que a força do matriarcado, né? Da força feminina. E todas as vezes que eu tô muito bagunçada, tem um documentário do Gil que tem chamado Tempo Rei, eu volto lá. É muito bom. Aquilo ali Recomendo. Aquilo ali me conecta. Tá na Amazon, né? Eu assisti. Tempo Rei tá. Até no YouTube você vai encontrar, tá no YouTube. Aquilo ali me conecta passarinha lá, sabe, menininha lá da rua Uberlândia, lá, número 81, lá em São Lourenço, Teixeira de Freitas. Eu chego naquela menina, e aí eu penso sempre sobre, com o aparato que eu tenho hoje, o que eu posso fazer para facilitar estrategicamente a vida das mulheres? É sobre isso que a gente tem que pensar. O que eu posso fazer para facilitar a vida? E às vezes às vezes facilitar a vida das mulheres, facilitar a vida do filho dela. Isso é matriarcado. Sim, isso é matrigestão. É facilitar a vida, talvez, do marido. Exatamente. Não e aí, não é um pensamento exclusivo da mulher. Exatamente. A gente precisa entender que somos seres sociáveis. Não dá pra fazer nada só, né, Sarinha? Amiga, e a gente precisa falar sobre humanidade, sabe? A gente não pode perder a humanidade de caminho. A gente precisa falar sobre humanidades. E aí, eu acho que, nesse sentido... o feminismo negro, ele dá aula, assim, né? Mulher, a gente dá... Porque eu fico pensando, cara, mas eu lembro de quando aconteceu esse caso comigo, meu ex-companheiro era um homem negro. E naquele momento eu falava, juro pra você, se a Angela Davis estivesse aqui, ela colocaria esse homem na cadeia 3 horas da manhã, sabendo que amanhã ele pode estar morto? Não. O que eu fiz? Moço, pode ir embora. Então não dá isso... pra pensar, é isso, é um cebolão. É um cebolão. Não dá pra pensar uma atitude isolada sem saber em que esfera do cebolão você tá. Exato, mas ao mesmo tempo eu ouvi de uma grande amiga, outro dia ela falou, mas ele era seu algoz. Eu falei, mas aí tem momento da vida da gente que a gente não pode trair a nossa narrativa. Não. A gente não pode se trair. Pô, Sara, então, que decisão maneira, viu? E aí eu penso muito. E aí depois... Eu nem sabia se isso era possível, mas hoje você me conquistou de um jeito. Ai, Maria. Ai, que fofa. Ai, tá. Fofíssima. Nem sei se... Mas, Chamira, é porque é muito complexo, né? Assim, são muitas complexidades, né? Assim, a gente vive num país que a cada 23 minutos um jovem negro é assassinado. Eu não quero compactuar com isso. Sim. E aí, como é que eu vou fazer? Eu vou ter que respirar aqui 30 segundos e pensar, cara... Não tem aquela coisa que fica que as pessoas falam, o que fulana faria? Eu sempre pergunto, e Ângela, se estivesse no meu lugar, faria como, né? Eu me pergunto muito isso também, viu, Sara? Como um Brasil que tem tantas problemáticas, né? A gente tem tantas problemáticas envolvidas. E aí eu tô sempre me fazendo essa pergunta. Por isso que eu falei, aquela coisa que a gente falou lá atrás de paz. Tem paz que é cara, mulher. Tem. Pra você ter a paz, pra eu ter a paz que eu tenho hoje, falar assim, foi uma liberdade no dia seguinte, eu precisei não dormir.
entendeu? E aí... Faz todo sentido. Não, agora eu compreendi total, fez o download. Mas é isso, e também assim... Cara, se você é uma pessoa que tá passando por isso, eu só tenho uma coisa pra te dizer. Vai ter que ativar a coragem. Sabe aquele negocinho da coragem, assim, vai... Igual o negócio de parir. Vai dar medo, vai dar medo. Vai com medo, mas a gente vai com medo, a gente abraça o medo, bota ele debaixo do braço e vai. Acho que o maior medo que dá disso tudo é o moral. Sabe? Tem uma coisa moral. Eu me senti olhada, muitas das vezes. Depois, terapia, né, minha filha? O que eu entendi? Ninguém tá nem aí. Ninguém tá nem aí. E aí, as pessoas estão aí para elas. E aí, o grande lance nesse momento é você se cercar de quem gosta de você, cara. Você precisa se cercar de gente que gosta de você e que vai te ajudar a passar por isso, segurando a onda da sua decisão. Não é nem a onda do seu é da sua decisão. Eu não quero voltar atrás disso. Porque é recorrente, você sabe disso, de que mulheres ficam com pena. Não vai pra ficar com pena, não, mana. Ficou com pena 5 minutos, mas leva a decisão à frente. É um movimento doloroso. Brasília, eu ainda acho que é mais rápido, né? Uma amiga minha... Não, Brasília é muito rápido. Comparado aos outros estados da federação, não dá nem pra comparar. Exatamente. Mas é um processo, assim... O Goiás mesmo tem vontade de chorar. É um processo tão demorado, tão lento, e que eu acho que passa por... Não sei, eu não vou dizer isso assim com 100% de certeza, mas a maneira como é construída institucionalmente essa narrativa, ela ainda tem muita de decisões masculinizadas. E isso passa por... Cara, mas eu vou trazer uma notícia boa. Como é feito tudo, né, nesse país, assim. Tem uma notícia boa. Existe uma orientação que deixou de ser orientação para passar a ser norma cogente, que significa que tem que ser cumprida, do CNJ, sobre a perspectiva de julgamento... o julgamento na perspectiva de gênero. Então, hoje se tem, diferente do que se tinha na sua época, na época desse processo, uma recomendação que é norma cogente, né, como eu já disse, sobre valorização da palavra da vítima. Sim. Né, que é muito diferente, que deve ser aplicada diferente, que eu vejo as decisões estão, pelo menos aqui em Brasília, porque o meu recorte maior é aqui, né, nessa perspectiva da violência de gênero. Em Brasília se tem mais essa abordagem de um julgamento na perspectiva de gênero. O Tribunal de Justiça do DF tem feito trabalhos muito maneiros a respeito disso. De trazer homens e mulheres que tiveram que estavam envolvidas nessa situação para oficinas, para conversas, com auxílio. Então, o tribunal tem feito um trabalho não só da pena, mas também de entender que é um sistema estruturante e estrutural da sociedade, tem feito conversas, bate-papo, enfim. Realmente eu tenho admirado muito o trabalho no tribunal nesse sentido. TJDF aqui, né? TJDFT. Os outros tribunais do país eu não lido muito com violência doméstica, eu lido só com direito de família, e aí tem alguns que são bem ruins, assim. São Paulo, dá vontade de matar aquele povo, mas enfim. Uma vez eu fui convidada para era um seminário, uma corte de cooperação, que era, se eu não me engano, era Austrália, Brasil, era um seminário do TJDFT sobre esse tema, que era esse acordo de cooperação, e vinham dados muito legais. Eu não sei como esse convite me chegou, eu fui lá, ouvi, mas tinha muita coisa que ficava muito no âmbito academicista, que não segura a onda de quando você tá. Mas um dos dados que eu fiquei super feliz quando vi, que eu acho que a justiça brasileira vai trabalhar muito isso, mas vai dar certo, é que no perímetro das delegacias das mulheres, o índice de violência contra mulheres é bem menor. Então, a gente precisa fazer mais delegacias. Então, esse dado, eu falei assim, nossa, que dado interessante, né? Que dado legal. Então, tem essa coisa da conscientização. E também, uma coisa que eu vi na Bahia foi uma campanha do governo educando, né? De educação. Tinha no carnaval agora, as placas, né? Campanha massiva mesmo, na televisão, alertando sobre violência contra as mulheres. Então, eu acho que a gente precisa, muito mais do que
quando você toma essa decisão, e por isso que eu falo que é um libertador, como é que você, quando você entende que não é que esse problema é um problema que passa por todas as classes sociais. Então não é vergonhoso você chegar na frente de alguém e falar assim, cara, eu estou passando por isso. Porque você, até a conversar com o outro, te ajuda a elaborar tudo isso. Sabe, eu passei por situações que eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? E quando você tá ali envolvida nessa história emocionalmente, você fica muito difícil de sair, porque você fica o tempo todo, não, mas não é assim, não, mas não sei o quê. A gente relativiza tudo, assim, então, e aí tem vários aparatos, né, que você precisa, eu acho, meu sonho é realmente fazer sabe aquele sonho, assim, de princesa? Qual é o seu sonho de princesa, Sara? Meu sonho de princesa é ter uma entidade forte, para atender essa mulher, para ela ajudá-la a tomar essa decisão. Você me chama para trabalhar com você no seu sonho de princesa? E quando ela decidir, ter todo um suporte emocional, um suporte financeiro, um suporte de, cara, muitas coisas, porque nesse jogo ainda tem muita dependência financeira, nesse jogo tem muita dependência emocional, nesse jogo tem coisas que... O controle psicológico. O controle psicológico tem coisas que, Samira, nesse jogo tem coisas que um encontro semanal para um bate-papo como esse resolve. Sim. Sacou? Então, eu acho que meu sonho de princesa é esse. Assim, eu sou da cultura, eu sou de... Não sei, e aí, né? É claro que na minha área também não escapa disso, mas uma das coisas que eu aprendi, que eu fiquei muito sagaz nos últimos tempos, porque como eu passei por isso, é identificar as mulheres quando estão sofrendo. Ah, sim. Aí a gente pode usar o Clodovil, a diária do Clodovil, a fala do Clodovil que ele falava que boi preto reconhece boi preto. Exatamente. Você reconhece. A gente sabe. A gente sabe. A gente sente também. A gente sabe pelas posturas, né? A gente Sara, sente. não posso receber aqui sem você me dar pelo menos uma dica de quinta, que é um dos quadros que a gente foi falando. O que é dica de quinta? Uma dica de uma coisa que você fala assim, gente, você precisa conhecer. Um artista, um livro, um café, uma comida, uma música. Eu sei que você é uma enciclopédia disso, mas fala aí, alguma coisa que você fala assim, não pode morrer sem ver que isso aqui existe. Ai, nossa, Chamira. E agora? O que eu não posso? Eu não sei. Deixa eu ver. Um artista da cidade que você acha que todo mundo devia conhecer. De Brasília? Uhum. Eu acho que todo mundo precisa conhecer o canto da Letícia Fialho, eu acho que a composição da Letícia Fialho, acho que todo mundo precisa conhecer o canto da Cris Pereira, acho que todo mundo precisa conhecer a força da Tereza Lopes. Acho que se você não conhece ainda, querida, você precisa conhecer o samba de terça-feira no Calaf. Acho que se você não conhece... Essa pessoa também não conhece o samba de terça-feira no Calaf. Ele tá morando no Brasil, você tá morando certo? Realmente, né? Nossa nossa embaixada. Na cebola que a gente tá falando cebola plano piloto, tá? Porque cebola piloto. Da minha quebrada pra lá é outro esquema. Mas preciso conhecer o Sarau Secreto, que eu adoro, que eu acho que é um lugar que tem... colocado a nova geração, assim, da cidade pra gente conhecer. Precisa conhecer como é o nome? Aqui... Ai, não vou lembrar. Não vou lembrar desse. Peraí. É porque eu sou péssima de nome. Não é restaurante. Restaurante, mulher. Ai, restaurante, precisa conhecer vários. Eu acho que o Simbás é um dos que precisa ir lá comer um fufu, né? Passar por essa experiência de comer uma comida africana aqui. Tem que ir lá comer a rabada do amigão, ali na 506 Sul. E também tem outras coisas mais. Tem que ir lá na Casa de Manhã, que é a melhor comida baiana do Distrito Federal. Fica no Cruzeiro. Delícia. Você sabe que a gente... E eles entregam também. Entregam também, gente. Então... Sabe aquele negócio de sexta-feira que a gente gosta de comer comida de dendê? Eles entregam. Eu não como sexta-feira dendê, né? Ai, meu Deus, você é, né? Eu tô liberada disso. Não como dendê na sexta, mas eu posso comer nos outros dias da semana. Tudo bem, eu não como camarão, tá tudo certo. Eu tiro o camarão da acarajé. Todo mundo fica, como assim não quer? Sem camarão, gente. Gente. A vida é assim. Carinha, esse é o momento Correio Elegante. Dedique uma canção a quem você ama. Deixa aqui uma canção, um recadinho especial do seu coração. Não precisa ser amor romântico, qualquer tipo de amor. Não precisa falar o nome da pessoa. Depois você vai lá e manda no Insta, tipo, direct. É pra você. Direct. Isso foi pra você. Então,
Ai, eu Vai, acho. pode ser uma música, um Ai, poema, que pode ser lindo, só né? um recadinho do Momento coração. fofa, momento fofa, romântica. É. As pessoas falam que eu sou antirromântica, né? Até comprei uma capinha de celular pra mim com coração, pra mostrar Não, que eu você sou é toda romântica, mulher. Mas é porque O a povo gente fala é que eu assim, sou é da nossa antirromântica. natureza. Eu nem sou. A gente consegue ser romântica em outras ações, né? Tem esse momento bravo, tipo, pode chá. Mas tem outros momentos de natureza mais romântica e tal. Eu acho, Samira, depois de muito pensar... Eu gosto daquela do Cazuza, Eu Preciso Dizer Que Te Amo. Ah, essa música é linda demais. Eu acho que eu tô nessa fase do Eu Preciso Dizer Que Te Amo, assim. Uhum. Te ganhar ou perder por engano. Tudo bem que eu tenho ganhado. Entendeu? Ai, esses então cabelos é isso. leoninos, Então realmente. a gente vai mandar aqui no direct esse recadinho do coração pra quem vai receber. Espero que bata lá eu acho. com o amor que Acho tá que vai vindo de chegar. cá. Acho que vai chegar. Sarinha, eu poderia conversar com você aqui 5h30 somente sobre um tópico dos vários que a gente conversou aqui. Ai, Então, mulher. eu queria te convidar pra gente repetir esse bate-papo, que tem muita coisa que eu queria conversar com você e não consegui. Aham. E a gente tem, né, por óbvio, tempo. E eu não consigo ver um recorte dessa nossa conversa. Ai, Tipo, a gente falou muita coisa. E aí eu vou te convidar pra gente voltar aqui pra falar sobre um tema específico, porque não dá. É muito conteúdo. É muito conteúdo. Muito obrigada. Foi uma honra te receber. Uhum. É uma honra quando eu recebo uma amiga que eu tenho profunda admiração pelo trabalho. E eu tenho a sorte das minhas amigas serem muito foda. Então, eu quero aqui sempre exaltar tudo que você é de pessoa e também de profissional. Porque isso é que paga nossas contas. Que Os nós boletos, dinheiro. eles chegam. O boleto não se paga com só elogio. Sim. Chame minha amiga para trabalhos. Gente, me Fala contratem. onde as pessoas te encontram. Se quiserem. Gente, eu queria que a Sara produzisse meu festival aqui. Ou queria que a Sara produzisse meu CD, meu projeto do FAC. Conta pra onde é que eu vou te achar. Sara Loyola, número 4, sabe? Numerozinho, numeral. Arroba é esse. Sara Loyola, número 4. Você me encontra no LinkedIn, você me encontra Sara Loyola. Eu tô precisando dar arrumada naquele negócio. Eu vou chegar lá e vou colocar várias coisas. Eu acho que vai me encontrar agora no Podchá. Vai né? me encontrar. Mas eu vou marcar, vou deixar. o perfil Marque dela minha no Instagram arroba e aqui tudo marcado. isso, sim. Chame minha amiga para trabalhos, porque a gente precisa pagar boletos. É isso, a O vida- dinheiro a tem que vida- circular na mão. Das mulheres. Nas nossas mãos, entendeu? E aí, e também tem aquela história do grande cebolão, né? Que nós não vou falar agora disso aqui também, é outra coisa. Não, você começou a falar e já fiquei pensando coisas, mas Porque na hora a gente vem, peraí, na mão de quem que a gente tá falando? não é. Né? Então, aqui nesse recorte, nesse pequena camada da cebola que nós estamos tratando aqui, assim, a mais de cima, a gente tá falando que o dinheiro tem que circular na mão das mulheres, tá? Porque se a gente for falar aí, realmente é muita coisa. Que eu queria te agradecer pelo convite, assim, a gente tá tentando desde o ano passado, né, e as mulheres, nossas agendas não estavam dando certo, Não. isso é muito bom, eu acho. Achei. Acho chique, inclusive. Acho chique, é. Acho chique. A gente podia dizer, se a gente estivesse namorando, que a gente terminou com incompatibilidade de agenda. Totalmente. Mas eu queria agradecer, Chamira, porque quando você é advogada, né, outra profissão, outro universo, e quando a gente senta com mulheres quando estão juntas, assim, é como água se encontrando, né, Sim. então, super fluiu, super bom, sempre bom falar contigo, assim, acho que a gente precisa se encontrar mais com Podchá ou com... Com pode chá ou sem ou pode chá. com um barzinho mesmo, sei lá, sentar e vamos trocar mais, assim, Vamos partilhar sim. mais coisas. Eu acho que é muita coisa mesmo pra falar, né, gente? Não dá 40 tempo, minutos, não são 50 minutos de conversa? Não, a gente sobe no Spotify 1 hora. Ah. Mas já tem mais de 1 hora que a gente tá mas gravando. a gente tá aqui tagarelando. Mas faz parte, mulher. Faz parte e o papo gostoso, assim, eu acho que tô saindo daqui bem. Espero que você esteja bom. bem. Eu tô ótima, eu tô incrível. Eu tô saindo Muito daqui obrigada, super muito bem. obrigada. Queria agradecer todo mundo do Podchá. Eu sei que vocês são muitas Somos que estão por aí. muitas. Muitos também, porque tem o nosso técnico que tá ali. Mas... Gabriel que tá ali, o quê? No fornecimento do café, som, Oh, gente, arrasando. imagens, luz, câmeras. E queria agradecer muito pela oportunidade de falar sobre essas coisas e falar disso nesse momento que eu lembro quando, em algum momento lá atrás, quando você me chamou, eu falei assim, mas será que a Chamira quer falar comigo? Tô preparada para essa conversa? E sim, tô preparada para essa conversa. Eu falo isso pra todo mundo. Quando eu convido uma mulher pra vir, que ela não precisa se preparar pra nada. Ela só precisa chegar. Exatamente. Ela, as histórias dela, não tem que... Não é uma...
né, um questionário. A gente vai conversar sobre o que a gente pensa das coisas, inclusive sobre nada e sobre tudo, enfim. Que se deixar aqui também, ó... Fritando. Minha cabeça vai embora. Thaís, vou tirar foto com Sara. Não vai me matar hoje. Tchau, gente. Obrigada. Obrigada, Chamira.